Para o nosso Evangelizar Ensina de hoje, aprender um pouco mais sobre aves migratórias. A migração é um dos comportamentos animais mais fascinantes que existem. O ser humano demorou séculos para entender por que algumas aves sumiam num determinado período de um local. A propósito, você sabia que algumas espécies são capazes de viajar mais de 70 mil quilômetros pelo mundo e até hoje os cientistas não entendem exatamente como elas acham o caminho? O que se sabe é que a migração é um fenômeno que acontece de forma voluntária e periódica. Ela tem como principal objetivo fazer com que os pássaros possam encontrar novas fontes de alimentos, um local ideal para a reprodução e também buscar temperaturas mais agradáveis. Estima-se que aqui no Brasil, cerca de 200 espécies de aves são migratórias. Destaque para os falcões peregrinos, batuíras e alguns pequenos sabiás. Todos os anos, em 10 de maio, é comemorado o Dia Mundial das Aves Migratórias. Essa data serve para sensibilizar as pessoas sobre a situação de vulnerabilidade de algumas espécies que podem entrar em extinção. Atualmente, na categoria de criticamente ameaçadas, estão o maçarico de costas brancas, o maçarico de papo vermelho e o maçarico rasteirinho. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil trabalha na proteção de 28 espécies migratórias e seus habitats. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! Hora de me despedir de você, mas eu volto amanhã às 3h30 da tarde. Então, continue na nossa programação e eu te vejo amanhã, tá bom? Fica com Deus. Beijo pra você. Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta deste dia 9 de março de 2022 está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil, agora 4h29 da tarde. A você de casa sempre ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos a partir de agora, então, com os nossos destaques. A guerra na Ucrânia chega ao 14º dia e são 2 dias de cessar-fogo, ao menos em parte dos corredores humanitários organizados para garantir a fuga em segurança dos refugiados. Deixar a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, e a de Mariupol está mais difícil, porque até nas áreas protegidas há bombardeios. Uma imagem que comoveu o mundo é a deste menino, que sozinho e aos prantos chega a uma cidade na fronteira da Polônia. Aqui no Brasil, caiu a produção industrial de janeiro, principalmente puxada pelo recuo da indústria automotiva. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E na segunda reportagem da série O que Elas Querem, a história da mulher que derrubou preconceitos até das próprias mulheres, para chegar aonde tanto queria. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. Na Ucrânia, este 14º dia da invasão russa é também o segundo de corredores humanitários abertos para que refugiados, principalmente aqueles que vivem nas áreas mais concentradas do conflito, deixem suas casas e, em muitos casos, deixem o país. De acordo com a ONU, nesta quarta-feira, já passa de 2.100.000 o número de refugiados. Muita gente deixando o país. Para fugir do medo e da covardia da guerra, não há como parar nesta caminhada. Com alguns dos corredores humanitários liberados do perigo e o cessar-fogo garantido em parte nestes locais, aproximadamente 140.000 pessoas deixaram a Ucrânia nas últimas 24 horas, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. No entanto, a caminhada de esperança não é para todos os ucranianos. A saída de Mariupol está bloqueada por bombardeios ao longo da rota. E são ataques que não param desde ontem. Há uma acusação entre russos e ucranianos de que não houve respeito ao cessar-fogo.
Em Kharkiv, a saída pelos corredores humanitários também é complicada, porque são muitos os bombardeios em várias cidades próximas também. No sul do país, na cidade de Kherson, ocupada desde a semana passada pelas tropas invasoras de Moscou, houve protesto de moradores. E, de acordo com informações repassadas por um oficial ucraniano a agências internacionais, em consequência de uma resistência feroz, ao menos 400 manifestantes ucranianos foram presos pela Guarda Nacional da Rússia. O presidente Zelensky insiste ao mundo que a Ucrânia precisa de uma área de exclusão aérea para que possa ampliar a proteção do país. E foi duro nas declarações de hoje. Провина на окупантах, але відповідальність. Afirmou que a comunidade internacional será a responsável por uma catástrofe humanitária se não houver definição sobre a criação desta zona de proteção. A proposta vinda da Polônia de enviar caças MiG-29 para ajudar na defesa do país é bem-vinda, mas os Estados Unidos disseram que é uma proposta inviável. Diante disso, o presidente hoje perguntou quando essa decisão será tomada. Para o governo da Rússia, a ajuda da Polônia traria mais riscos e mais perigos a esta guerra. Volodymyr Zelensky insiste. A Rússia usa mísseis, aviões, helicópteros contra nós, contra civis, contra nossas cidades, contra nossa infraestrutura. É dever humanitário do mundo responder. Essas foram as palavras do presidente da Ucrânia. І бачили, тож, коли буде рішення. Para reforçar as defesas do país, Zelensky assinou um decreto que convoca as forças de paz para ajudar em casa. Soldados, armas, helicópteros e outros equipamentos hoje utilizados em missões de paz serão repatriados. As autoridades ucranianas também olham com muita preocupação para a usina de Chernobyl, desde a ocupação em 24 de fevereiro. A operadora de energia local afirma que a usina foi desconectada e não fornece mais energia ao sistema elétrico do país. E afirma que isso traz riscos ao resfriamento de elementos nucleares e que substâncias radioativas podem ser lançadas na atmosfera. O mais grave, hoje as autoridades do país não têm como saber como está o nível de radiação na região. O ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, afirma que só há combustível para as próximas 48 horas. É o combustível que faz funcionar os geradores, que garantem o resfriamento do material radioativo da usina. O avanço russo dá a impressão de estar menor rumo à capital Kiev. Vários acessos por terra, como pontes, foram destruídos. Dentro da cidade, as barricadas mostram a reação imediata dos cidadãos ucranianos em resposta ao avanço da Rússia. Mas hoje, logo cedo, as sirenes voltaram a tocar. Eram 4 graus negativos registrados às 8 da manhã em Kiev. Em Chernihiv, no norte do país, mais da metade da cidade não tem energia e está com o aquecimento comprometido. Em Mariupol, no sudeste, a Cruz Vermelha define a situação como apocalíptica. Boa parte da população está em abrigos subterrâneos, desesperada. Há mais de uma semana não há comida, água, nem energia, nem aquecimento. Sem falar nos bombardeios dos últimos dias, já feitos na direção de muitos veículos que tentaram deixar a cidade. Informações oficiais divulgadas agora há pouco pelo governo da Ucrânia informam que 1.200 pessoas morreram. São civis que morreram na cidade de Mariupol. E de acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, houve há pouco também um bombardeio a uma maternidade. Nesta maternidade, 17 pessoas teriam ficado feridas. Entre essas pessoas estava uma mulher em trabalho de parto. Informações do governo da Rússia agora, informações divulgadas hoje também, de que 974 veículos, entre estes veículos, tanques e blindados, foram destruídos pelas forças russas. Também 97 drones ucranianos foram abatidos. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma imagem que já comoveu o mundo. Não há palavras para descrever. A imagem foi feita pela equipe da CNN Internacional
é da chegada de um menino ucraniano sozinho à cidade de Medica, fronteira com a Polônia. Já está o comentário aqui. Numa mão a sacola e um bonequinho, de acordo com informações, na outra o que parece ser o passaporte. E ele sozinho. Muito triste, de cortar o coração, mas é um choro que o mundo precisa ouvir. E nesta corrida para deixar o país, deste total de 2 milhões e quase 200 mil refugiados, ao menos 1 milhão são crianças. Muitas que escapam sem a presença dos pais, como esse menino na Polônia. Outras tantas sofrem em território ucraniano, passando frio nos porões para se esconder dos bombardeios. É uma situação triste e comovente. E para mostrar essa realidade, outro vídeo emocionante se espalhou nas redes sociais. O pedido para que os russos parem e para que vão embora. O tamanho é o sofrimento, principalmente das crianças. Знаете, где я ночую? Я ночую в подвале. Здесь очень холодно. У нас нет газа и временами нет света. Но когда будет сирена, это намного страшнее. Везде бои и стреляют. Это очень страшно. Мне очень страшно за свою жизнь и за жизнь своих близких. Пожалуйста, остановитесь. Россияне, уйдите, пожалуйста. Просто уйдите. É muita gente sofrendo, né? E as perdas são irreparáveis. E as consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia já chegaram ao Brasil. Os reflexos do conflito interferem diretamente na nossa economia. E para evitar que os preços dos combustíveis cheguem às alturas, o governo estuda estratégias para conter a possibilidade desse aumento. Para evitar que o preço da gasolina custe em média R$10 o litro, o governo federal estuda a implantação de um programa de subsídio como medida de emergência para conter a alta no preço dos combustíveis. A medida a ser implantada por 3 meses pode custar aproximadamente R$20 bilhões para os cofres públicos. Essa expectativa de alta no valor dos combustíveis é resultado da elevação do preço do barril do petróleo por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O governo federal quer aguardar a votação do projeto de lei que trata da mudança de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para então decidir se vai implementar uma política de subsídios. Fontes do governo afirmam que a ideia é viabilizar a aprovação do projeto de lei antes do consumidor sentir no bolso o aumento do preço do barril do petróleo, que está defasado tanto em relação ao diesel como à gasolina. E ainda de olho na economia, teve queda um setor muito importante. A produção industrial do país caiu 2,4% em janeiro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Essa queda de 2,4% acabou eliminando grande parte da expansão de 2,9% de dezembro de 2021. Com o resultado, a indústria está 3,5% abaixo do patamar de antes do início da pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020 e 19,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Em relação a janeiro de 2021, a queda foi de 7,2%. Em nota, o IBGE destacou que no mês de janeiro, todas as grandes categorias econômicas mostraram recuo na produção, tanto na comparação com o mês anterior, quanto na comparação com janeiro de 2021. A expansão verificada em dezembro de 2021 pode ter relação com a antecipação da produção, porque janeiro é um mês marcado por férias coletivas. O IBGE observou ainda que o comportamento negativo do setor industrial registrado em janeiro é algo que já vem sendo observado há mais tempo, com o ano de 2021 tendo registrado 8 taxas negativas.
Na comparação com dezembro de 2021, 20 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram queda na produção. Frente a janeiro de 2021, 18 registraram recuo. Segundo o IBGE, entre as atividades, as influências negativas mais importantes na passagem de dezembro de 2021 para janeiro de 2022 foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias e indústrias extrativas. No próximo bloco, mais sobre a guerra na Ucrânia e a ajuda humanitária que chega aos refugiados. Quaresma de oração e adoração com o padre Reginaldo Manzotti. Durante essas 6 quintas eucarísticas, a imagem que teremos é a Mãe das Chagas. Então eu queria que você que está em casa, se você está com uma situação difícil, onde você vai colocar? Queria que você colocasse aqui nos braços de Nossa Senhora. Mas padre, eu vou tirar Jesus? Não. Você vai colocar junto com Jesus. Amanhã, 19h, aqui na TV Evangelizar. São Marias, são Anas, são Fátimas, Terezas, Dulces, Ritas. São mais de 51,7% da população do país. São 64% trabalhando fora. São elas que rezam, que lutam, que sonham. São elas que empreendem, que acreditam. No dia 8 de março e em todos os outros. TV Evangelizar são elas. Com elas, para elas. O excesso de peso está te incomodando, não é mesmo? Parece que a vontade de comer só aumenta. O estresse já faz parte da sua rotina. Você nem quer mais subir na balança, não é mesmo? Não consegue mais se olhar no espelho porque não importa o que faça, você não consegue emagrecer. O ActiNutri vai te ajudar. Ele é o melhor emagrecedor do Brasil, porque os componentes são 100% naturais. Não tem contraindicação. O maravilhoso ActiNutri vai agir inclusive enquanto você dorme. Você vai voltar a ser feliz. Vai comer o que você mais gosta, porque você não precisa se privar de nada. Tudo com entrega rápida, gratuita para todo o Brasil e em 10 vezes sem juros. Esse é o ActiNutri, eleito 2 vezes o melhor emagrecedor do Brasil. É ActiNutri, é Flora Vita. Flora Vita. Olá, eu sou o Padre Francisco de Assis e eu quero te fazer um convite muito especial. Que tal começar o seu dia com muito mais alegria? Bom Dia Evangelizar, de segunda a sexta às 6h30 da manhã. Aqui na TV Evangelizar. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país. São 4h45 da tarde agora. A gente volta a falar sobre algumas das consequências da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Disparou o número de refugiados, mas a solidariedade também cresce por todo mundo. Olha só. 2.200.000 pessoas. É o contingente de ucranianos e cidadãos de diferentes nacionalidades que deixaram o país em busca de refúgio desde o início dos conflitos. Os números da Agência da ONU para Refugiados dão a dimensão daquele que já é considerado um dos êxodos mais intensos já vistos em conflitos armados. E a previsão é de que os números cresçam ainda mais com a evacuação de novas zonas diante do cessar-fogo temporário anunciado por Moscou para a retirada de civis através de corredores humanitários. Um cenário que choca até mesmo quem está acostumado a lidar com esse tipo de crise. Eu tenho trabalhado em crises de refugiados por quase 40 anos e raramente vi esse aumento inacreditável do êxodo de pessoas, revela o alto comissário da ONU, Filippo Grandi. Esta é a crise de refugiados mais veloz na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. This is the fastest refugee crisis in Europe since World War II. De acordo com o levantamento, mais da metade do contingente total de refugiados buscou acolhida na Polônia.
Países como Hungria, Eslováquia, Romênia e Moldávia também viram a população local crescer com a chegada de grupos e mais grupos de imigrantes. Gente que deixou tudo para trás para escapar das zonas de conflito e que ainda tem forças para sorrir diante da generosidade dos vizinhos. As pessoas aqui são muito amáveis. Eles me deram um pouco de comida, disse esta ucraniana. E alertou, todas as partes da Ucrânia estão em perigo. Para oferecer ajuda humanitária e levar a essas pessoas a bênção do Papa, o Vaticano destacou 2 cardeais para atuar diretamente nas áreas de refugiados. O cardeal Michael Czerny, prefeito interino do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, atua na Hungria, onde visita centros de acolhimento de imigrantes provenientes da Ucrânia. Já o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício, atua na Polônia. Ele disse que tentaria entrar na Ucrânia para levar conforto àqueles que ainda lutam para deixar o país. A Santa Sé também iniciou uma campanha para recolher roupas, alimentos não perecíveis e medicamentos para o povo ucraniano. Esta voluntária que atua na Moldávia disse que a organização começou há pouco mais de uma semana e revela, a maioria dos que chegam são mulheres e crianças. Enquanto isso, diplomatas do Brasil dão apoio aos brasileiros que se preparam para deixar a Europa. Mais cedo, imagens divulgadas pela rádio Itatiaia revelaram os primeiros preparativos para o embarque de 40 brasileiros que conseguiram deixar a Ucrânia em segurança. Vou começar aqui fazendo uma chamada muito breve de todo mundo, para ter certeza que todos já chegaram, já estão aqui, prontos para partir. Além do grupo, a lista de passageiros inclui 23 ucranianos e um polonês que já conseguiram vistos para permanecer no Brasil. O avião que vai resgatá-los é o mesmo que partiu ontem de Brasília, com 11 toneladas de alimentos, medicamentos e equipamentos para ajudar a população refugiada. Desde o início do conflito na Ucrânia, o governo brasileiro tomou medidas concretas com o objetivo de cuidar da segurança dos nossos companheiros que se encontram em áreas de risco e viabilizar as condições de retorno ao Brasil. Aqui no nosso país, a partir de hoje, a população passou a ser liberada do aquele uso obrigatório de máscaras em espaços abertos na cidade de São Paulo. Na cidade do Rio de Janeiro, essa flexibilização está valendo desde ontem. E há outras cidades pelo país também que já liberaram a obrigação do uso da máscara. Já são 10 capitais em todo o país que deixaram de exigir o uso do acessório de proteção contra a Covid-19 em espaços abertos. As primeiras a liberarem o uso de máscaras foram Rio de Janeiro e São Paulo. A medida vale também para Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Florianópolis, São Luís, Teresina e Macapá. E em Manaus a partir do dia 16 de março. É importante lembrar que é apenas no Rio de Janeiro que o uso de máscaras está liberado tanto ao ar livre como para ambientes fechados. Nos demais estados, a liberação é apenas para ambientes abertos. Com um número cada dia maior de pessoas vacinadas contra a Covid, deixar de usar máscara já é uma realidade no Brasil. Mas várias capitais ainda seguem com a obrigatoriedade do uso do acessório de proteção em locais abertos e fechados. São elas Aracaju, Belém, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, Vitória e Curitiba. Mas os especialistas na área de saúde indicam o uso de máscaras principalmente para quem tem a imunidade baixa, pessoas com câncer, HIV, transplantados, com doenças reumáticas ou que ainda estejam fazendo radioterapia ou quimioterapia. Na segunda reportagem da série O que Elas Querem, também uma homenagem nessa Semana Internacional da Mulher, você vai conhecer a Karen Arruda. É aquele profissional que trabalha com a solda e o corte de metais. Um trabalho importantíssimo para a indústria que exige precisão, atenção aos detalhes e muita proteção. Uma área dominada pelos homens. Será mesmo? A Karen nunca acreditou nisso. Desde a adolescência, queria trabalhar como soldadora. Nascida no interior de São Paulo, não deixou nada impedir esse sonho. Eu fui atrás de fazer cursos no Senai daqui e eu consegui fazer esses cursos gratuitos.
Fiz curso de solda, desenho técnico industrial, montagem de andaime, entre outros. Só que daí eu sempre assim, eu falei, não, eu quero ser soldadora. Mas, após terminar o curso, mais um desafio. Conseguir um emprego nessa função não foi fácil. Teve empresas que nem pegou o meu currículo, pelo fato de ser mulher e trabalhar no meio de homens. Então, muitas das vezes, assim, eu vim embora chorando. Foi então que surgiu uma oportunidade por causa de uma grande obra na cidade. Inicialmente, a Karen foi contratada como auxiliar de serviços gerais. Mas sabe o que ela fez? Sacrificou o horário de almoço por 3 meses para treinar o ofício com os soldadores. E a recompensa veio. Passei nos testes, assim. Aí, graças a Deus, de auxiliar, eu consegui o meu tão sonhado registro de soldadora. Aí chega na obra, para minha surpresa, eu era a primeira mulher soldadora da obra. Uma caminhada longa e árdua. Mas além de todas essas dificuldades, a Karen ainda teve que enfrentar o preconceito, que veio de onde ela menos esperava. Eu sofro mais preconceito por parte de outras mulheres do que dos próprios homens. Na hora que eu chego lá, tem aquele monte de homem. Eu sou tratada como qualquer um ali. Eu sou uma funcionária, eu tô ali, sabe? Então são coisas assim delicadas que eu não esperava escutar de outras mulheres. A Karen conseguiu realizar seu sonho, mas o que será que ela ainda quer? Quero ser líder. Líder de, tipo, equipe, eu poder ajudar outras pessoas, porque eu pude ver um líder numa equipe faz uma diferença muito grande. Tô sendo assim aquela primeira mulher soldadora, tal, é muito legal. E se Deus quiser, vou ser uma das primeiras encarregadas de solda daqui da região também. É o meu foco profissional. Bonita história de vida e no embalo dessas tantas homenagens mais do que justas às mulheres, hoje a gente encerra nosso Pauta Aberta com uma imagem de esperança. Ontem, no dia delas, militares ucranianos distribuíram flores. Olha só. Тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Você vê aí refugiadas ucranianas chegando à fronteira com a Romênia e sendo recebidas com botões de tulipas. Mais um símbolo aí de homenagem no Dia Internacional da Mulher e um pedido de paz também com a distribuição dessas flores, Então hoje a gente se despede com essas imagens que são também emocionantes. Um ótimo fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar no Pauta Aberta amanhã aqui na TV Evangelizar. Na noite de louvor, estamos com São José ao nosso lado para vencer as tribulações financeiras. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que a vida financeira agora vai deslanchar. Louvor e oração, Cassiano Meireles. Pregação e adoração, Padre Cleidimar Moreira.